Empresários e trabalhadores aguardam uma decisão do presidente Lula que pode mudar os rumos da economia brasileira nos próximos 4 anos. O projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento foi aprovado no Congresso e aguarda a assinatura de Lula. Associações, entidades de classe e sindicatos calculam que, sem a desoneração, 1 milhão de pessoas podem perder o emprego. De segunda a sexta, Fabrício sai de casa às 5 horas da manhã. O pedreiro de 31 anos leva 2 horas e meia para chegar ao trabalho. Ele não falta no serviço, porque o emprego é fundamental para a família. É muito importante para mim, que aqui eu consigo levar meu sustento para casa, arcar com meus compromissos com a família, né? E tá podendo crescer também, né? O Fabrício trabalha aqui nessa construção no Jardim Ipiranga, zona sul de São Paulo. Além dele, outras 35 pessoas também trabalham aqui na obra, que está apenas começando. A previsão é contratar mais 100 pessoas para as próximas etapas do prédio. Contratações que só puderam ser feitas por causa da desoneração da folha de pagamento, que permite à construtora substituir a contribuição previdenciária de 20% por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Quando você vai contratar um operário de obra, por exemplo, e se tem um custo por trás dessa contratação que é muito carregado, você pensa 2 vezes. Então você fala, será que é hora de contratar? Agora, com a desoneração, que você tem um custo reduzido, você não pensa 2 vezes, você quer desenvolver, você quer lançar, você quer produzir. Na prática, a medida funciona assim. Esse prédio vai ter 9 andares e 62 apartamentos. Só que ele só vai ficar pronto daqui a mais ou menos 1 ano. Com a desoneração da folha de pagamento, a empresa responsável pela construção consegue pagar o tributo só depois do valor da venda dos apartamentos entrar no caixa. Isso dá mais fôlego para as empresas e garante o emprego dos funcionários. As empresas precisam se organizar para o ano que vem. Elas já sabem mais ou menos que áreas vão atuar, quais os contratos têm possibilidade de fechar. Já sabendo como funcionará a desoneração da folha o ano que vem, elas conseguem visualizar qual será o custo fixo que elas terão para gerar novos empregos. A desoneração começou em 2012 e tem sido prorrogada desde então. E os resultados foram positivos para empresários e principalmente para os trabalhadores. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre 2018 e 2022, os setores incluídos na desoneração da folha de pagamento foram os que mais criaram empregos no país. Cerca de 1.200.000 postos de trabalho. Já as áreas que ficaram de fora da desoneração abriram um pouco mais de 400.000 vagas. A desoneração é fundamental, ela reduz a informalidade, ela reduz a pejotização, ela gera novos empregos, ela faz com que o governo gaste menos com custos sociais como seguro-desemprego e auxílio emergencial e gera também maior arrecadação para o próprio governo de impostos, não é? Através dos investimentos e da garantia de emprego para os trabalhadores. No entanto, esse cenário pode mudar radicalmente. A medida precisa ser sancionada pelo presidente da República até o próximo dia 23 de novembro. Caso isso não ocorra, os empresários avaliam que as demissões serão inevitáveis. No nosso setor específico de telecomunicações, são aproximadamente 2,5 milhões de profissionais. E eles estão todos os dias nos escritórios ou nas ruas trabalhando. Com a perda de desoneração, nós vamos, consequentemente, ter uma redução de aproximadamente 400 a 500 mil profissionais em 2 anos. A desoneração da folha de pagamento impacta diretamente os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil. Além da construção civil e das telecomunicações, atinge indústrias de fabricação de veículos, de confecções e vestuário, calçados, da produção de proteína animal e de transportes como metrô, trem, ônibus e cargas. Somando, esses setores empregam mais de 9 milhões de trabalhadores. Por isso, nós temos a expectativa e a esperança que até o dia 23 o presidente Lula sancione a lei. Essa sanção significa, como disse, a esperança. E o presidente Lula, ele tem compromisso com o trabalhador, tem compromisso com a igualdade de oportunidade, com a juventude. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula vai sancionar. A medida já havia sido prorrogada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E, em análise no Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Ricardo Lewandowski avaliou que o texto da desoneração é constitucional, ou seja,
está de acordo com o que prevê a lei brasileira. É constitucional, sim, porque é um benefício tributário. Se fosse criado um outro tributo que incidisse sobre receita, seria inconstitucional. Como é um benefício, não há que se discutir essa questão de constitucionalidade. A partir do momento em que você tem uma diminuição dos custos trabalhistas dessas empresas, nós vamos ter um aumento considerável no número de contratações de trabalhadores e, por consequência, um aumento no nível de emprego e da renda, permitindo um maior consumo e um maior investimento por parte das próprias empresas. O projeto que prorroga a medida já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O texto agrada tanto aos empresários quanto aos trabalhadores. A desoneração da folha significa esperança, significa emprego, significa consumo. Tem um setor importantíssimo que é o atacadista ou o calçadista, que ele exporta, é um dos que mais exporta produtos do nosso país com valor agregado. E ele também depende dessa desoneração, traz divisa para o nosso país. Então, significa muito para nós. Olha, eu tenho convicção que o governo irá sancionar essa pauta. Aliás, a desoneração é uma pauta do governo e uma pauta sempre foi dos partidos que apoiam o governo. Há 12 anos que eles sabem da necessidade, da importância da desoneração. Nós temos que pensar num Brasil grande, crescimento do Brasil, investimentos e empregabilidade. Enquanto a desoneração não é assinada, a incerteza traz angústia para patrões e empregados. É uma reação em cadeia. Se aumenta o custo da mão de obra, aumenta o preço do imóvel. Se aumenta o preço do imóvel, vai haver uma desaceleração nas vendas. E se desacelera as vendas dos imóveis, desacelera a economia. Eu fiquei muito tempo desempregado, fiquei mais ou menos 2 anos desempregado. Situação muito difícil, não tinha dinheiro para pagar aluguel, passei necessidade. Foi um período muito difícil que eu passei, que eu não quero nunca mais ficar desempregado, que não é fácil, né?